colegas arrogantes, convidaram o perdedor da turma para a reunião depois de 5 anos, apenas para zombar dele. Marcus Green, o garoto negro tímido que eles costumavam chamar de esquisito, entrou usando tênis rasgados e um moletom desbotado. Risadas explodiram. Brooks sorriu com desprezo. Chase se gabou de startups falsas. E Tyler chegou a zombar dele no palco. Todos pensaram que a piada estava armada, mas quando Marcus deu um passo à frente, calmo e inabalável, a sala congelou. O mesmo ninguém de quem riram revelou uma verdade que fez cada sorriso arrogante desaparecer e deixou seus colegas sufocados pela própria vergonha. Antes de prosseguirmos, se esta é a sua primeira vez assistindo a um dos nossos vídeos, adoraríamos que você se inscrevesse no canal. Seu apoio significa um mundo para nós e nos ajuda a trazer histórias ainda mais poderosas. Fique conosco até o fim. E se a história tocar você, deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe com um amigo. Agora, vamos começar. O convite chegou em um envelope branco pálido, enfiado debaixo de uma pilha de correspondência não aberta no pequeno apartamento de Marcus Green. A caligrafia na frente era familiar, mas rígida, como se alguém tivesse tentado demais fazê-la parecer elegante. Reunião da turma de 2018. Você está convidado. Marcus ficou olhando por um bom tempo, o polegar roçando a aba dobrada. O nome do local brilhava em negrito. Salão de banquetes da Rutherford Academy, a mesma escola particular que um dia o fez sentir que não pertencia. Ele se lembrava daqueles corredores, das fileiras intermináveis de armários pintados em cores fortes demais, do eco dos tênis batendo contra o chão polido e dele mesmo, quieto, ombros curvados, segurando os livros como um escudo. O único garoto negro em um mar de uniformes brancos. Ele era brilhante. Claro, os professores diziam isso. Suas notas falavam por si mesmas, mas o brilho não apagava os sussurros. Garoto esquisito. Não vai durar 1 ano no mundo real. Ele é tímido demais. Nunca vai conseguir. As palavras já não doíam mais, não do jeito que antes. Mas ainda assim, a memória tinha dentes. Marcus colocou o envelope sobre a mesa gasta ao lado dele. Deveria ter jogado fora. Deveria ter deixado o convite apodrecer com o resto da correspondência inútil. Um pequeno sorriso puxou seus lábios, porque ele sabia o que eles não sabiam. 5 anos. Era só isso. 5 anos desde que saiu daquela escola sem olhar para trás. 5 anos de noites em claro diante de um laptop brilhante, de ideias rejeitadas e maratonas de programação sem sono. 5 anos de pessoas ainda o subestimando. Até o dia em que o mundo não subestimou mais. Agora, Marcus Green não era apenas o garoto quieto de quem riram. Ele era o CEO de um império tecnológico em ascensão, valendo mais dinheiro do que aqueles colegas poderiam sonhar. E mesmo assim, ninguém sabia. Ele mantinha sua vida escondida do barulho. Ele olhou para o espelho torto pendurado na parede. Seu reflexo parecia cansado, mas calmo. Moletom esticado nas mangas, tênis gastos. Nada nele gritava sucesso. E pela primeira vez, percebeu que era exatamente assim que queria. Porque se o convidaram para rir, então que viessem. Que viessem com seus sorrisos falsos e orgulho vazio, pensando que estavam prestes a despedaçá-lo. Marcus deslizou o envelope para dentro do bolso do casaco. O peito se ergueu com uma respiração lenta e medida. Aquilo não era apenas uma reunião. Era o palco para algo muito maior. E quando a noite chegasse, cada risada sufocaria na garganta deles. Gotas de chuva ainda grudavam no moletom de Marcus quando ele entrou no salão de banquetes da Rutherford. Ar frio. Cheiro de polidor de limão. O zumbido baixo de um projetor. Tudo nítido e performático. Balões dourados arqueavam sobre uma mesa dobrável lotada de crachás. Ele encontrou o seu, Marcus Green, em tinta cursiva, prendeu no algodão gasto e sentiu como a agulha delicada enganchava em um fio solto. Cabeças se viraram, não de forma dramática,
mais como uma onda que se espalhava do bar até a cabine de fotos. Um instante de silêncio. Depois o burburinho voltou, mas mais fino agora, entremeado de sorrisos de escárnio. Ele ajustou o punho, passou o polegar pela dobra do envelope no bolso e entrou. Ei, é ele, não é? Uma voz atrás de uma pilastra. É. Uma segunda voz soprou, divertida. Mesmo o moletom de sempre. Eu disse que ele nunca mudou. Uma risada suave. Ouvi dizer que ele está empacotando prateleiras em algum lugar. Ah, por favor. Meu primo disse que ele voltou para a casa da tia. Nossa, 5 anos e nada. Ele continuou andando. O carpete amortecia seus passos. No palco, um slider show passava fotos do colégio. Camisetas de lacrosse, coroas, uma fita de feira de ciências, com a qual ele se recusara a posar. O mestre de cerimônias, Tyler Voss, mandíbula tensa, abotoaduras brilhantes, bateu no microfone. Reunidos e mais ricos, disse rindo. Vamos ver. Marcos escolheu uma mesa perto do fundo, meio à sombra, com boa linha de visão. Colocou um copo de água na mesa e observou a sala do mesmo jeito que programadores observam logs, em silêncio, procurando sinais. Whitman passou com uma taça de champanhe, brincos de diamante refletindo a luz de LED. Marcos, disse ela, o sorriso não chegando aos olhos. E aí, estranho? Você parece vintage. Ela não esperou resposta. No bar, a máquina de cartão apitou com aquele som particular de recusa. Chase pigarreou, puxou o cartão de volta e tentou outro. O barman virou a tela discretamente, polido demais para anunciar a falha. 2 caras próximos preencheram o silêncio. Você ouviu? O app do Chase faliu de novo. Shhh. Investidores odeiam autópsias públicas. Tyler cutucou o microfone novamente. Certo. Jogos rápidos. Antes e agora. As fotos passaram. Advogados, médicos. Inauguração de estúdio de pilates. Quando o slide de Marcos apareceu, o quadro mostrava apenas um quadrado cinza em branco. Foto não fornecida. Um riso curto estalou. Depois outro. Acho que algumas histórias não carregam, disse Tyler com falsa tristeza. Mais risadas. Marcos bebeu um gole de água. O copo deixou um anel úmido que ele limpou com um círculo lento da manga. Sentiu a batida no externo. O burburinho roçava sua pele. Um par de garotas passou atrás dele, sem perceber como seus sussurros carregavam. Quem convidou ele? Tyler, disse a outra. Disse que seria hilário. Palestra de incentivo de ciclo completo. Cruel. Relaxa, é só uma piada. Brooks reapareceu com um grupo. Jesse, Haley, Roman. Então, Marcos, disse Brooks, o queixo erguido. Qual é a sua? Ainda nos computadores. Ele assentiu uma vez. Algo assim. Legal, disse Chase, a voz um tom alto demais. Estamos todos construindo coisas. Startups, saídas chegando. Sabe? Questão de timing. Ele puxou a manga do blazer, escondendo uma costura gasta. O mercado está estranho. Aluguel mais ainda, murmurou Roman. Um olhar o calou. Do outro lado da sala, uma impressora portátil cuspia quadrados brilhantes de fotos. O banner acima do palco dizia: Turma de 2018, apresentado por Summit Gatherings. O olhar de Marcos repousou ali por meio segundo. Depois seguiu adiante. Ninguém acompanhou o olhar. Ninguém nunca olhava para onde ele olhava. As premiações começaram. Certificados de papel com bordas douradas. Melhor transformação. Mais internacional. Maior energia de chefe. Piadas empilhadas como blocos de Jenga, oscilando em direção à maldade. O sorriso de Tyler se contraía cada vez que a sala não ria rápido o suficiente. No fim, ele ergueu um envelope final como um mágico. Menção honrosa, mas provável de ainda ser diferente. Pausa. Marcos, você está por aí? Olhares se voltaram. Alguém tossiu. Uau!
Aquele tipo de som fino. O tipo que corta. Marcos deixou o silêncio respirar. Sentiu seu coração bater sem pressa. Arrastou a cadeira para trás com um leve ruído. Levantou-se e ofereceu um pequeno aceno que poderia significar qualquer coisa. Obrigado. Recusa. Misericórdia. Então se sentou novamente. O microfone se afastou. As piadas tropeçaram atrás dele. Ao redor, os sussurros se recomporam. Por que ele veio mesmo? Conteúdo, alguém zombou. Precisamos de um vilão ou mascote. Não. Outro sussurrou mais baixo agora. Incerto. Ele está calmo. Isso não é pouca coisa. O projetor zumbia. As saídas de ar sussurravam. Copos tilintavam quando as pessoas fingiam brindar as próprias histórias. Marcos dobrava a borda do guardanapo em um ângulo reto perfeito. Depois outro. Mãos pacientes construindo um pequeno quadrado branco. E esperava, deixando a sala se expor sozinha. A noite avançava e a sala pulsava com uma alegria superficial. A música batia das caixas alugadas, mas não conseguia esconder as rachaduras. Vozes altas demais quando se gabavam. Risadas agudas demais quando falhavam. Marcos permanecia em seu assento. Imóvel, do jeito que se fica no olho de uma tempestade. Um garçom passou com espetinhos de camarão. Brooks pegou um sem olhar e jogou a cauda em um copo meio vazio. Chase estava no meio de um discurso sobre financiamento de sementes no quarto trimestre quando o celular vibrou. Ele agarrou rápido, os olhos se acendendo, depois apagando. Só um retorno de investidor, murmurou, virando a tela para baixo. Mas a tela tinha gritado aviso final. Sussurros serpentearam ao redor de Marcos como fumaça. Ele veio de Uber? Não, provavelmente pegou carona. Olha esses sapatos. São relíquias. Cada riso roçava suas costas como dedos frios. Marcos terminou a água. Colocou o copo vazio sobre a mesa com cuidado deliberado. A manga do moletom absorveu novamente o anel de condensação. O mesmo círculo lento. Finalmente, levantou o olhar e encontrou o de Tyler do outro lado da sala. Tyler, ainda agarrado ao microfone, ainda se apoiando demais no holofote. Certo, certo, chamou Tyler, a voz vibrando com carisma ensaiado. Hora de agradecer ao nosso patrocinador desta noite, porque nada disso, gesticulou para os balões, o buffet, o DJ quase apagado, seria possível sem uma generosa contribuição. Marcos endireitou os ombros. Uma inspiração, uma expiração. Tyler embaralhou os cartões. Então, vamos aplaudir a Summit Gatherings que... Espere. A voz dele vacilou. O último cartão estava em branco. Franziu o senho, depois forçou um sorriso. Bem, eles pediram para permanecer anônimos. Mas, ei, uma salva de palmas mesmo assim. Palmas educadas. Alguns assobios. Marcos se levantou da cadeira. O arrastar da madeira no azulejo soou mais alto que o DJ. Cabeças se viraram. Ele caminhava firme, sem pressa, em direção ao palco. O burburinho diminuiu, a curiosidade tomando o lugar. O sorriso de Tyler vacilou quando Marcos subiu os degraus. Ele não pegou o microfone ainda, apenas ficou lá, ajustando o punho da manga, deixando o silêncio se estender até o tilintar dos copos cessasse. Então, com uma voz calma, baixa mas clara, falou. Quero agradecer a todos por terem vindo, disse Marcos. Seus olhos percorreram o salão, não afiados, não furiosos, apenas firmes, como uma lente que captura tudo. E quero agradecer a Summit Gatherings, que na verdade sou eu. A confusão cintilou. Uma meia risada surgiu e morreu. Alguém perto do bar murmurou. Espera, o quê? Marcos tirou o celular do bolso, tocou-o uma vez. O projetor atrás dele piscou, o slideshow desapareceu em preto. Então surgiram artigos, manchetes, fotos de imprensa. Green Technologies levanta 40 milhões em financiamento Série B. O novo rosto da infraestrutura de IA. Uma capa da Forbes com Marcos, 5 anos mais velho.
mais afiado em um terno, mas inegavelmente ele. Suspiros se espalharam. Uma garota sussurrou alto demais. É ele! Outra gaguejou. Não pode ser. Photoshop! Mas os artigos passaram fato após fato inegável. Marcos olhou para o mar de rostos que antes zombavam dele nos corredores. Sua voz suavizou, como se estivesse compartilhando um segredo. Então, quando vocês perguntam o que eu faço agora, algo assim. Ele guardou o celular no bolso novamente. A tela atrás dele permaneceu fixa em uma única linha. Patrimônio líquido estimado, assim, $18 milhões. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era o silêncio da crueldade. Nem a pausa antes da risada. Era pesado, denso. O tipo de silêncio que fazia gargantas se fecharem e palmas suarem. Marcos deixou-o respirar e, por fim, sorriu. Um sorriso pequeno. O tipo que diz, a piada acabou e vocês perderam a deixa. Por um instante, ninguém se moveu. Era como se a luz do projetor tivesse congelado a sala. Rostos capturados no meio da expressão. Taças de champanhe paradas no ar. As risadas que haviam preenchido o salão minutos antes, agora pairavam como um fantasma que ninguém queria lembrar. Tyler, ainda segurando o microfone, engoliu em seco. O sorriso ensaiado escorregou, substituído por algo tenso, frágil. Benha, a voz dele falhou. O som de alguém tentando encontrar apoio em gelo fino. Na plateia, Chase se remexeu desconfortável, puxando o blazer. A taça de Brooks vacilou contra o anel de condensação. As bolhas do champanhe chiavam alto demais no silêncio. Sussurros dispararam como faíscas entre as mesas. Isso é real! Confere no celular, cara! Pesquisa aí! Eu disse que ele sempre foi diferente. Um grupo perto do bar puxou os celulares. Telas iluminaram a sala. O brilho azul pintava incredulidade nos rostos. A confirmação se espalhou como fogo. Cada manchete batia. A capa da Forbes, os artigos do TechCrunch, as listas de investidores. Marcus Green não era apenas bem-sucedido. Ele era intocável, e então veio a vergonha. Dava para ver o efeito ondular. O colapso lento da arrogância. As mesmas bocas que o chamaram de esquisito agora cerradas. Os mesmos olhos que reviraram quando ele passava agora incapazes de sustentar o olhar. Marcos permanecia imóvel no centro de tudo. Não ergueu a voz, não precisava. O silêncio trabalhava para ele agora. Na beira da sala, 2 colegas cochicharam, esquecendo como o som carregava. Por que rimos? Porque achamos que ele nunca seria nada. A segunda voz quebrou. Agora ele é tudo o que dissemos que não poderia ser. Tyler abaixou o microfone. O anfitrião, antes confiante, encolheu atrás do púlpito. Marcos nem olhou para ele. Deixou a verdade assentar como poeira, lenta, inegável, impossível de varrer. O garoto em farrapos não era mais a piada. Ele era a medida. Marcos avançou, mais perto da beira do palco, sua sombra se estendendo pelo chão. Sua voz ecoou firme e calma. Sem raiva. Sem amargura. Vejam. O que vocês chamavam de esquisito era visão. O que chamavam de fracasso era paciência. E do que riram se tornou a razão de vocês estarem em um salão que eu paguei. Alguns se remexeram nas cadeiras. A vergonha pesava mais do que os ternos em seus ombros. Brooks abaixou a taça. Chase olhava para o chão, os lábios entreabertos, mas sem palavras. Tyler encarava seus cartões como se eles pudessem reescrever o momento. Marcos deixou o silêncio engrossar, depois fez um pequeno aceno. A diferença entre nós não é sorte. É o que escolhemos acreditar sobre nós mesmos e sobre os outros. Ele desceu do palco, passou pelos rostos atônitos e seguiu em direção à saída. Ninguém o deteve. Ninguém ousou. As risadas que antes o tinham como alvo agora ecoavam apenas na memória deles, a zombaria transformada em espelho. Marcos deixou o salão de cabeça erguida. O ar noturno fresco em sua pele. Pela primeira vez, o rótulo de perdedor havia desaparecido para sempre.
porque ele não apenas venceu. Ele dominou o próprio palco onde tentaram enterrá-lo. Marcos saiu daquele salão com a cabeça erguida, provando que cada insulto estava errado sem precisar levantar a voz. Então me digam, se vocês estivessem nos sapatos dele, zombados e subestimados, teriam revelado o próprio sucesso ou teriam saído em silêncio? Deixem seus pensamentos nos comentários e não se esqueçam de se inscrever para mais histórias que viram o jogo contra a arrogância.